Amém? Ezequiel 37, a partir do verso 1 ao 14, diz assim: Veio a minha mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles. E cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura. Eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis. E vos estabelecerei na vossa própria terra, então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém? Queria convidar você a sentado mesmo, a fechar os seus olhos novamente para nós orarmos. Deus querido, nesta noite, mais uma vez na tua presença, nós te louvamos, nós entregamos tudo o que somos, tudo o que temos nas tuas mãos. Nós entregamos ao Senhor, ó Deus, o nosso coração agora. E pedimos que o Senhor fale conosco. Pedimos que a sua palavra seja viva e eficaz dentro de nós. E que nós saiamos daqui nessa noite com a nossa esperança resgatada em ti. Ainda que não haja mais esperança, Senhor, que o Senhor traga o Espírito de vida sobre nós nesta hora, através dessa palavra, Pai, que há de ministrar ao nosso coração para a honra e glória do teu nome, Pai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Gente, a palavra de Deus, como um todo, ela vem para nos edificar. E tem uma frase que diz assim que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de amanhã. A Bíblia como um todo, ela contém promessas que muitas já se cumpriram e as que não se cumpriram, elas vão se cumprir. Porque Deus vela pelo cumprimento das suas promessas. E quando a gente analisa a palavra de Deus nesse contexto todo, nós vamos ver que toda ela é boa para a nossa edificação hoje. Então a gente olha para essa história registrada aqui no livro de Ezequiel e nós vamos ver uma profecia ou uma revelação da parte de Deus que foi entregue à vida daquele homem naquela época. Ezequiel foi um profeta que Deus levantou para falar ao seu povo.
E não diferente dos nossos dias, quando a gente olha para um texto desse, eu como um pastor principalmente, eu começo a entender muito bem as relações. Em que ponto do texto a gente está e a gente precisa olhar para a palavra de Deus e identificar em que ponto nessa palavra eu me identifico. Em que ponto alguma área da minha vida se encaixa dentro dessa palavra. Sabe, talvez eu já seja um cristão, talvez você já seja um cristão, talvez você já seja um servo, um filho de Deus. Então a sua vida espiritual, ela já foi ressuscitada em Cristo. Mas talvez alguma área da sua vida ainda possa estar passando por uma turbulência, uma guerra, uma batalha, ou já passou, e você, nessa área da sua vida, vai olhar para ela e identificar ali um vale de ossos secos. Tem o tema aí, filha? Pode pôr. Essa palavra, gente, ela ao mesmo tempo que ela nos assusta, ela também nos conforta. Ela mostra uma realidade quando a gente aplica aos nossos dias hoje, falando a respeito de um vale de ossos, né? Um vale de ossos. Essa imagem, você chega diante de um vale de ossos, é a ausência da vida. É o que restou. Pastor, como que o senhor põe uma imagem de um vale de ossos, um texto de um vale de ossos, e o tema da mensagem é no Vale da Esperança? Como, pastor? Sabe, essa palavra, ela nos remete aos dias atuais, porque quando a gente olha para a sociedade, espiritualmente falando, infelizmente, nós enxergamos um vale de ossos. Ainda que possa humanamente haver um movimento, haver um barulho, no íntimo, o espírito, que é o que se comunica com Deus, ele está desconectado, ele está morto. A humanidade, ela se apresenta como um vale de ossos secos, mergulhado na sua soberba, no seu egoísmo, mergulhado na sua ganância pelo poder, pelo dinheiro, pelo prazer. A humanidade se demonstra num vale de ossos secos através daquilo que motiva a vida. Se você perguntar para muitas pessoas aí fora, o que motiva a sua vida? Qual é a razão da sua vida? A resposta, né? A Bíblia fala que a boca diz o que está cheio o coração, vai ser uma breve ou uma leve demonstração daquilo que de fato reina sobre a vida daquela pessoa. E é interessante que se a gente parar para pensar nisso, né? E a gente perguntar quais são as expectativas de vida dessas pessoas, quais são os planos, quais são as estratégias. Eu tenho certeza que muitos vão dizer a respeito de estratégias humanas. Ah, não, eu tenho isso como alvo de vida, eu tenho aquilo, eu quero casar, eu quero ter filhos. Tudo isso é muito bom. Ah, eu quero ser rico. A Bíblia diz, aquele que quer ser rico cai em tentação. O dinheiro vira um Deus na vida da pessoa. A pessoa, muitas delas se esquecem da sua própria família. Abandonam seus pais, abandonam entes queridos em busca de um sonho. Tem até uns ditados aí que diz, né? O sonho americano. O sonho da prosperidade. O sonho da qualidade de vida. O sonho daquilo que vai trazer prazer para a minha carne. E a gente precisa refletir um pouco intimamente sobre tudo isso, porque o homem, quando ele busca essas coisas e se abstém das coisas do alto, e a Bíblia fala, pensai nas coisas lá do alto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então vocês entendem que é lícito buscar essas outras coisas? Sim ou não? É lícito. A gente deve buscar. Só que o grande problema é, como eu disse, é quando a gente se abstém da nossa relação com Deus e se aplica inteiramente a essas coisas. Isso traz à tona, como eu disse, logicamente, todo o nosso egoísmo, toda a nossa soberba, e mostra então esse quadro que eu disse, né? Que é um quadro que assusta, que mostra um homem morto espiritualmente, sem esperança.
sem uma luz na frente dele. Mas, como eu disse, esse quadro pintado nesse texto que nós lemos também é um quadro que nos conforta. Você já foi confortado alguma vez em uma situação ruim? Um momento que você estava vivendo de choro, de angústia, de sofrimento, e alguém chegou para você e talvez apenas disse para você: eu estou aqui com você. Às vezes apenas te deu um abraço. Pastor, como que eu vejo nisso, né, um cenário de um vale de ossos secos, algo que me conforta? O verso 13 fala, né? Sabereis que eu sou o Senhor. A única maneira de olhar para esse cenário e ver um conforto é que ele vai nos mostrar que existe um Deus que é absoluto sobre a vida. Essa é a realidade que o texto nos mostra. E eu quero então ministrar nessa noite de uma maneira mais expositiva, né? Entrando no verso 1, ele fala: veio a mim a mão do Senhor. Lembra que eu falei que quando a gente olha para a palavra, a gente às vezes se identifica onde a gente está nela? Ou se existem algumas áreas da nossa vida que se enquadram naquela palavra? Sabe, veio sobre mim a mão do Senhor. Aqui nós temos uma posição no texto. Nós temos uma posição do profeta e uma posição do vale. Talvez a sua vida espiritual hoje esteja sendo enquadrada dentro daquilo que demonstra ser um profeta. O profeta é um homem que Deus levanta para falar algo da parte de Deus. No Antigo Testamento existiam duas figuras fundamentais que Deus estabeleceu: o sacerdote e o profeta. E de maneira muito simples, eu já disse isso aqui para vocês, o profeta é aquele que traz algo da parte de Deus para o povo. E o sacerdote é aquele que tinha a função de levar o povo à presença de Deus. E Deus então nos levanta como profetas nessa geração. E graças a Deus por isso. Deus me trouxe para essa cidade para ser um profeta nessa cidade. Veio sobre mim a mão do Senhor. E é mais interessante ainda quando a gente continua no verso 1, ele fala assim, ó, e me levou pelo Espírito. Não existe viver uma vida de profeta de Deus nessa terra se nós não entendermos o que é viver uma vida de dependência do Espírito. Sabe por quê? Porque somente o Espírito vai te levar onde Deus quer que você seja levado. É estranho a gente pensar em alguns textos bíblicos quando fala que é muito melhor você estar num velório do que numa festa. Deus, às vezes, ele quer nos levar para alguns lugares para a gente entender como as coisas funcionam. E eu, como pastor, eu confesso para você que eu me identifico muito com esse texto do profeta Ezequiel. Me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Esse vale, o texto mais para frente vai falar que ele representava o povo de Deus, Israel, que estava cativo, longe de Jerusalém, por causa dos seus erros, do seu egoísmo, por causa dos seus pecados, estava longe de Deus. E aquele exército, antigo exército de Deus, estava sendo chamado ali agora de um mero vale de ossos secos. Sabe, pastor, como que a gente chega nessa condição? Como eu falei, no caso de Israel, talvez seja por causa do pecado deles. O salmista, no Salmo 32, o verso 3, fala assim, ó, quando calei, quando eu não confessei o meu pecado, os meus ossos definharam e secaram dentro de mim. Você entende que a Bíblia fala que o pecado sendo consumado, ele gera a morte. Um vale de ossos representa a morte. E às vezes Deus ele nos leva a esse lugar justamente para nós sermos um profeta ali no meio daquele povo. Nós, diante do vale de ossos secos, nós não podemos ser mais um esqueleto para aumentar aquele vale de ossos. Você precisa entender que se você se entende na condição do profeta, Deus vai te levar a um vale de ossos para que você seja um canal de milagres, do sobrenatural. Mas ao mesmo tempo você precisa entender que
como o salmista disse, que se você se calar e não expor a sua pecaminosidade, o salmo vai se cumprir quando diz que quando eu me calei, os meus ossos secaram dentro de mim. Verso 2, ele fala, e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Sabe? Se a gente pensar em alguma área da nossa vida, talvez você esteja aí já pensando em alguma área da sua vida onde você enxergue um vale de ossos secos. Agora é interessante a gente refletir sobre isso, porque um vale, quando a gente olha para a palavra de Deus, existem até alguns textos que esse lugar, ele normalmente é um lugar onde aconteciam batalhas. E talvez alguma área da sua vida você enfrentou muitas e muitas batalhas e hoje você olha para ela e você fala, eu sou um derrotado. Nessa área da minha vida existe um vale de ossos secos. O que é na sua vida que você olha hoje e está enxergando um vale de ossos secos ou uma batalha ferrenha onde você meio que pessimistamente já começa a enxergar esse vale de ossos? O que é? O que o Espírito Santo traz à sua lembrança agora? É interessante eu pensar também nessa parte do texto quando fala que eles estavam sequíssimos. Quando o texto diz que os ossos estavam sequíssimos, nós entendemos que, primeiro, se existem ossos, ali em algum momento já existiu vida. Pessoas. Já existiu o cheiro da vida. Poxa, como era bom. Como isso começou bem. Como as coisas cheiravam bem. Você consegue entender a diferença do cheiro da vida para o cheiro da morte? Primeira coisa, quando nós olhamos para a questão dos ossos, isso indica que ali houve vida. Agora existe um agravante. Estavam sequíssimos. Se aqueles ossos estavam sequíssimos, a gente entende o tempo em que a vida foi embora. Talvez essa área da sua vida você olha e é um vale que já é um vale faz muito tempo. Porque está sequíssimo. O verso 3 fala assim, ó, então me perguntou, Deus perguntou para o profeta, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? O verso 3, ele me leva a pensar a respeito de Deus trabalhando no coração do profeta. Filho do homem, Deus pergunta para você hoje, olhando para esse vale de ossos secos, Deus está perguntando, acaso poderão reviver esses ossos? Qual é a sua resposta? Qual é a sua resposta diante desse vale? Eu vejo nesse texto Deus aguçando no coração do profeta a sua fé. Qual é a fé que nós temos diante de um vale, diante daquilo que já está seco na nossa vida? Qual é a fé? Ou diante daquilo que não está na nossa vida, mas está ao nosso redor? Você olha para a vida de uma pessoa e você fala, essa pessoa não tem mais jeito. E já está seco. Não tem mais esperança. Onde está a sua fé? A Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam, ou seja, tenham fé, que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A fé é indispensável. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez a sua fé hoje é um vale de ossos secos. Pastor, eu não tenho nem como exercer fé, porque justamente a minha questão hoje o meu vale é a minha fé. E Deus me trouxe aqui hoje como um profeta para desafiar a minha fé em crer naquilo que Deus pode fazer na sua vida. E Deus me desafia como um profeta hoje para talvez crer mais em um milagre sobre esse vale na sua vida do que até mesmo você. E eu vim aqui hoje como esse profeta. E ele continua dizendo, Senhor, tu sabes.
Quando o profeta fala tu sabes, esse termo, tu sabes, no original, ele fala a respeito de que o profeta está querendo dizer, Deus, o Senhor sabe todas as coisas. O seu conhecimento é do ontem, do hoje e do amanhã. É isso que ele está querendo dizer. Ele está falando, Senhor, nas entrelinhas, ele está falando para o Senhor, não é impossível. O Senhor sabe que eles podem viver. O texto fala no verso 3, respondi, Senhor Deus, tu sabes. O verso 4 continua, disse-me ele, profetiza. Sabe, quando Deus fala ao profeta, diante de todo esse cenário, e ele fala profetiza, é porque Deus viu fé no coração do profeta. Deus fala profetiza. Profetiza a esses ossos. Profetiza a esses ossos. Sabe, o texto de Romanos 10, 14 fala assim, como invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? No próximo versículo vai falar, né? E como pregarão se não forem enviados? Como nós queremos que as pessoas comecem a invocar a Deus, se elas nunca não creram e não creram porque não ouviram, e não ouviram porque às vezes a gente não abre a nossa boca? Você entende a cadeia? Você entende que existe uma cadeia para o milagre acontecer? Para a transformação? Você entende que existe um processo, e você vai ver aqui nos próximos versículos, onde Deus trabalha entre o exercer da nossa fé e o ruído de ossos batendo com ossos? Existe um processo. Deus, ele aguça a fé do profeta. A fé é indispensável para que a gente veja o milagre. O texto que eu disse fala, né, como invocarão em quem não creram, como crerão daquele que nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. Ele continua dizendo no verso 4, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Sabe, tem gente que fala assim, o tal do pastor, o bicho é doido mesmo, né? O tal do profeta é doido. Porque já pensou um profeta chegar para os ossos e falar, primeiro, porque como é que osso vai ouvir? Como? Você entende que a vida com Deus, ela precisa ser vivida no espiritual e no sobrenatural? Porque se a gente deixar com que o natural sobreponha sobre o espiritual, nós nunca vamos viver uma fé verdadeira. A Bíblia diz, porque Deus é espírito e importa que nós o adoremos em espírito. Deus busca aqueles que querem adorá-lo em espírito e em verdade. Então, você não pode viver uma fé meramente racional. A fé, gente, ela é profundamente espiritual. É agir sobre aquilo que você não está vendo. E eu posso dizer a verdade disso. Eu já vivi muito isso. Eu vivo hoje isso. O verso 4 fala, diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Sabe, lá em Lucas capítulo 7, a partir do verso 11, vai falar a respeito de Jesus chegando numa cidade com os seus discípulos. E o texto dá a entender que ali na entrada, no portão ali da cidade, o Jesus chegando com os seus discípulos e ao mesmo tempo estava saindo ali uma caravana para o sepultamento do filho de uma viúva. Jesus estava chegando com a vida e se encontra, né? Tem um escritor que fala que era o encontro da caravana da vida com a caravana da morte. Sabe, eu não vou entrar em detalhes aqui, tem até uma outra mensagem minha que eu falo um pouco mais sobre isso, sobre esse encontro. Mas a Bíblia diz que, se eu não me engano, no verso 14, Jesus tocando o esquife, ele mandou o morto se levantar. E o morto sentou e levantou. É a esperança
sabe? Quando Deus fala para o profeta, profetiza esses ossos, nós vemos que essa palavra ela vem revestida de uma autoridade. Então não é só dizer aos ossos, não é só profetizar aos ossos. Sabe, esse texto que eu citei de Lucas 7, Jesus vira para a viúva que estava em profundo sofrimento. Se você estudar o contexto daquilo que representa, ela já era viúva. O filho representava o sustento dela. Quando o filho morre, é como se todas as esperanças daquela mulher fossem embora. Era um funeral. Jesus vira para aquela mulher e diz, sabe o quê? Sabe o que Jesus falou para aquela mãe? Para aquela viúva? Que estava ali indo enterrar o seu filho? Não chores. Talvez, se eu e você estivéssemos lá, nós chamaríamos Jesus de lado e falaríamos assim, o senhor está de zoação, né? A mulher perdeu o único filho dela, já é viúva, e o senhor chega para a mulher e fala, não chores. Mas a gente precisa entender do que essa palavra não chores vem revestida. Jesus, ele foi capaz de dizer para aquela mulher, não chores, porque ele era o único que tinha autoridade para dizer para o defunto, levante-se. Então a nossa palavra, ela tem que estar revestida dessa autoridade, desse poder de Deus. O verso 5 fala assim, assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei aqui todo, o cenário ainda não estava acontecendo, Deus só estava explicando para ele como fazer. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões. Os tendões, eles fazem a conexão e eles possibilitam o movimento do corpo. A gente pode dizer que quando está falando sobre pôr tendões, está falando de Deus fazer conexões que possibilitariam a realização de um propósito. Então, quando Deus está dizendo para o vale de ossos secos ali, através da vida daquele profeta, porém tendões sobre o vale de ossos secos na sua vida, Deus está dizendo para você assim, ou sobre esse vale na sua vida, eu vou pôr um propósito na sua vida. Eu vou conectar você a um propósito maior de vida. Olha que tremendo isso. O texto continua dizendo, farei crescer carne. A carne ou a musculatura, ela simboliza ali a capacidade de movimentar os músculos, é o que vão dar força para movimentar, é um revestimento de habilidades. Sobre vós estenderei pele. Esse dia eu vi um vídeo, Qual que é o maior órgão do ser humano? É a pele. A pele vem para revestir, as mulheres sabem aí, para dar beleza. O homem não cuida muito não, Mas a pele vem para dar essa beleza, a pele vem para criar uma identidade, para pôr em você características. E Deus está dizendo sobre o vale assim, eu não apenas vou fazer um milagre, mas eu vou possibilitar a conexão com o propósito, eu vou possibilitar um movimento e eu vou trazer uma beleza sobre tudo aquilo que antes cheirava mal. Olha que tremendo isso. E porém em vós o Espírito. Deus está dizendo vida real, comunhão com Ele, direção e poder. Sabe, Deus ele nunca faz uma obra pela metade. Ele não faria apenas conexão com tendões. E essa conexão com tendões, ele mostrando que ele restaura a nossa estrutura, que ele nos conecta a um propósito, que ele nos fortalece, nos dando dons, carnes, músculos, dons, talentos, força, te cobre com graça, beleza e sopra vida verdadeira em você. Quando ele termina, até mesmo aqueles que viam o vale de ossos secos na sua vida, vão entender que foi Deus quem ressuscitou. Porque humanamente é impossível. O verso 7 continua dizendo, então profetizei. Aqui está uma chave. Sabe, talvez você precise ser profeta na sua própria vida. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Talvez Deus te trouxe aqui hoje
para mostrar para você que você tem que exercer um papel de autoridade e de fé sobre um vale que existe sobre a sua própria vida. O verso 7 fala, então, profetizei. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu obedeci. Porque Deus não mandou ele profetizar? Então, quando ele profetiza, ele está obedecendo. Você precisa entender que o primeiro passo na prática para você contemplar o ressuscitar de um vale de ossos secos na sua vida é você aprender a obedecer ao Senhor. É não buscar viver uma vida segundo a sua vontade, segundo aquilo que você pensa, os seus conceitos. Não estou nem aí para o que a Bíblia diz. A grande verdade é que a Bíblia também não está nem aí para aquilo que a gente diz. Gente, a Bíblia, ela é como um rolo compressor. Ela vai passando por cima de tudo. Ela vai se cumprir. Agora, se você entende que obedecer é fundamental, o texto continua, segundo me fora ordenado. Então, olha só que interessante. Ele não apenas obedece, mas ele obedece com fidelidade. Então, profetizei. Ele está obedecendo. Mas ele poderia muito bem falar assim, vai, ossos secos aí. Não. Ele obedece com fidelidade, porque o texto fala assim, segundo me fora ordenado. Agora, olha que interessante isso. Ainda no verso 7. Enquanto eu profetizava, enquanto eu obedecia, eu ouvi um ruído. Muitas vezes você só vai começar a ouvir um ruído de Deus no seu vale de ossos secos, quando você obedecer e obedecer conforme Ele manda. A gente não pode ficar sentado numa cadeira esperando as coisas acontecerem, sendo que Deus já nos deu uma ordem. Eu vou esperar. Tinha um amigo meu que falava assim, filho, quem espera é mulher grávida. Eu vou esperar, Existe uma diferença entre você esperar algo vivendo o processo e esperar algo sentado. Deus nos chama que se tiver que esperar, que seja vivendo o processo, obedecendo e obedecendo com fidelidade, para que a gente ouça então o ruído. O texto fala um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam. Você já imaginou a cena? Hoje, com inteligência artificial, dá até para montar isso, né? Eu não vi ainda nenhuma IA que montou aí o Vale de Ossos Secos. Eu já vi o Moisés abrindo o Mar Vermelho, já vi o Noé, já vi Adão e Eva, mas não vi nenhum do Ezequiel ainda. Você imagina a cena? Ou talvez a gente, como profeta ali, a hora que a gente visse os ossos batendo, a gente ia correr. Mas a Bíblia diz que cada osso se juntava ao seu osso. E continuava dizendo assim, cada osso ao seu osso. O verso 8, olhei e eis que haviam tendões sobre eles. E cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Ali estava acontecendo uma mudança e um milagre. E isso tudo começa, muitas vezes, o inverso daquilo que a gente pensa. Não vai começar pondo pele, depois a carne, depois os tendões. Não, começou osso com osso. Sabe o que Deus está dizendo? Que a mudança que Ele precisa fazer, muitas vezes, dentro do vale de ossos secos na nossa vida, tem que começar lá dentro de você. É cada osso com os seus ossos. Depois Deus vai progressivamente completando a obra do milagre da ressurreição, de trazer de volta a vida. Então você precisa entender que muitas coisas, se você não abrir o seu coração e não deixar Deus entrar no seu coração, elas não vão acontecer. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses ossos, para que vivam. No fundo, Deus quer trazer vida sobre você. É isso. No fundo, Deus quer ver você
contemplar uma restauração profunda que ele tem para fazer. O verso 10 fala: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Aí eu te pergunto novamente, quais são esses ossos na sua vida hoje? E eis que dizem, e talvez tenha alguma coisa dizendo aí no seu coração. Espera um pouquinho que a Siri está querendo me derrubar aqui. Talvez você esteja dizendo no seu coração o que diz essa parte do texto agora. Os ossos, eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Existe alguma coisa na sua vida que você talvez se encontra como nesse texto hoje? Não tem mais esperança. Estamos de todo exterminados. Deus deseja entrar nesse vale de ossos hoje e transformar ele num vale de esperança e de vida. Verso 12, e eu caminho para o final. Queria convidar você para ficar de pé já. O verso 12 diz assim, ó. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura. Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Eu estava lendo esse texto essa semana e me veio à mente velórios que eu já participei. Você acha que existe uma diferença entre um cemitério e uma maternidade? Sim ou não? O cemitério simboliza o quê? A morte. E uma maternidade? Deus está dizendo para você hoje. Eu quero fazer daquilo que já é um cemitério na sua vida uma maternidade. Talvez sonhos que você já sepultou. Desejos que você já colocou uma placa. Aqui jaz. Quando você vai num cemitério, é muito comum, né? Aqui jaz. Essa palavra jaz quer dizer, né? Aqui repousa. Aqui está fulano de tal. O que na sua vida você já colocou uma placa aqui jaz? Deus está nos chamando hoje de dentro da nossa sepultura. Uma vez Jesus foi chamado para ir num lugar, infelizmente era um cemitério, a gente pode dizer assim, na cova de um homem que era muito amigo dele, e ele se chamava Lázaro. E ele chegou lá, e as irmãs de Lázaro falaram, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe, às vezes a gente pode ter andado um caminho longe de Jesus. E talvez a gente tenha hoje na nossa vida sepulturas porque a gente vivia longe de Jesus, porque se Jesus estivesse com a gente, não seria chamado uma sepultura. Mas isso, deixa eu te dizer, nunca foi um problema para Jesus. Jesus falou assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A palavra de Deus diz que o que é impossível para os homens, para o Senhor não é impossível. A Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? O que é na sua vida que está como um vale, uma sepultura? E Deus está dizendo hoje que quer transformar isso em uma maternidade hoje. Porque no verso 13 fala assim, ó,
sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela. Assim como ele fez com Lázaro, ele quer fazer isso na sua vida. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor.